Então vamos lá, vamos. O que é que tu acha, Georgia? A gente já pode começar? Vocês acham que vai entrar mais gente da liga? Acho que o pessoal está entrando e aí vai pegando Vai o pegando. andamento. Eu já vi alguns nomes aqui da liga, inclusive Júlia comentou. Oi, pessoal, boa noite a todo mundo que está entrando agora. Fiquem bem à vontade, tá? Para escrever por aqui, a gente vai ficar acompanhando as mensagens também, tá certo? E aí, se tiverem qualquer dúvida, podem mandar para a gente, tá bom? Certo. Pronto, então vamos começar, né? Eu queria começar dando boa noite a todos mais uma vez e parabenizando todo mundo que está assistindo, né, pelo empenho da Liga, de vocês, estudantes, já estarem com esse interesse muito legal. Todas as meninas que estão assistindo, um feliz Dia das Mulheres, eu me incluo junto também. E Parabéns. queria trazer, assim, rapidamente, alguns, a gente hoje ainda briga muito por igualdade, né, mas, assim, trazer dois feitos de mulheres que ganharam o Prêmio Nobel, uma de Fisiologia e Medicina, outra de Química, que trouxeram coisas muito boas para endócrino. E a gente tem mais é que agradecer a isso tudo. A primeira delas foi uma cientista chamada Rosalind Yalow, que ela descobriu o radioimunissaio. E hoje a gente usa muito para fazer dosagem de hormônios, inclusive dosagem de insulina. E através disso, na época não se sabia insulina, né? E quando se descobriu, eu só achava que diabetes era falta de insulina. Então, a partir do momento que a gente conseguiu dosar a insulina e ver que tinha diabetes também, com insulina alta, inclusive, chamou a atenção que era uma doença, mas que tinha várias outras formas de apresentação, levando, inclusive, a diferenciar diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e depois outros diabetes mais, como vocês bem sabem. E outra coisa era também, inclusive sobre um tema que a gente vai falar hoje, né, que a gente usa muito iodo radioativo, e isso tudo veio através da descoberta da radioatividade, por Pierre e Marie Curie. Então, todo o nosso eterno agradecimento a essas mulheres que fizeram a história. Isso, parabéns. Então, vamos lá, Pronto, George. vamos lá. Como a gente viu que vocês têm turmas bem diferentes, né, do quarto até o oitavo período, a gente pensou mais em começar algumas definições. Por exemplo, a gente pensou em emergências tireoidianas, mas antes da gente chegar nisso, definir, por exemplo, o que é hipertireoidismo e tireotoxicose. Uma diferença que eu acho que a gente às vezes vê no livro como sinônimo e não consegue definir muito bem, né? Sim, Como Aline, dica bem prática. só antes de começar, assim, a gente se apresentar, né? Meu nome é Ah, George, claro. sou endocrinologista. Fiz minha formação em endócrino aí no Hospital das Clínicas. Infelizmente, não conheci muito de vocês, foi no período realmente da pandemia. Sou um membro aqui do Endocrino Reviews, que é um Instagram voltado mais para acadêmico mesmo, recém-formado, para tirar dúvidas, para a gente tentar se ajudar, né? E a Aline? Eu Aline, também. pode falar. Meu nome é Aline, eu sou médica endocrinologista também. Tive uma passagem pelo Hospital das Clínicas, porque eu fiz a minha residência de clínica médica aí, e a minha formação de endocrinologia no Hospital Agamenon Magalhães. Uhum. E sou preceptora do ambulatório de endocrinologia da Tiradentes. Sabe demais. E o tema de hoje da live é sobre emergências tireoidianas. O foco principal vai ser casos de hiperfunção e hipofunção, né? E assim, o objetivo não é ser uma live de aula, é uma live para tirar dúvidas. A gente quer E para a muito que gente fazer um vocês bate-papo também. bate-papo, que vocês assim falem um pouco de experiências que vocês tenham tido, dúvidas que vocês tenham tido. Tem um roteiro, claro, a gente vai começar com hiperfunção tireoidiana, depois hipofunção, mas assim, a gente sempre está aberto para responder dúvida na hora, podem comentar a qualquer momento, tá? Isso. E aí, quer Perfeito. começar, Aline? Então vamos lá, né? Como a gente tinha falado, como tem estudantes de períodos diferentes, acho que vale a pena a gente fazer um resgatezinho de algumas informações, alguns conceitos, na verdade, né? Então, assim, a primeira diferença seria entre hipertireoidismo e tireotoxicose. Hipertireoidismo é quando a gente tem aumento de síntese. Todos eles vão levar a aumento de hormônio tireoidiano, só que a tireotoxicose, se eu tomar hormônio tireoidiano em dose excessiva, eu vou ter tireotoxicose. Se eu tiver, por exemplo, uma lesão tireoidiana, cursando com aumento de liberação de hormônios tireoidianos, que a gente chama de tireoidite, também vou ter tireotoxicose.
mas isso não caracteriza aumento de síntese. Então, se não é aumento de produção pela tireoide, a gente não pode definir isso como hipertireoidismo. Isso aí seria tireotoxicose. Então, todo hipertireoidismo, ele cursa com tireotoxicose, mas nem toda tireotoxicose é hipertireoidismo. Deu para vocês entenderem direitinho? Sim, sim. Acho que já tinham visto agora, isso, né? Então, sim. Eu já tinha ouvido dúvida? falar sobre aquele termo tireotoxicose factícia. É alguma dessas? Tem a ver? Como que é esse nome de algum desses? A tireotoxicose factícia é a iatrogênica, né? É quando a gente usa o hormônio tireoidiano de forma excessiva. Na maioria das vezes o paciente não vai chegar para você dizendo que ele está usando, porque ele pode estar usando para fim estético, entendeu? Alguma coisa do tipo. Ou ele pode estar usando uma dose excessiva realmente porque foi recomendada, não conseguiu retornar ao médico, não teve ainda o ajuste da dose do hormônio tireoidiano. E aí a tireotoxicose factícia é quando é por uso exógeno. Ou por conta própria, errou, né? Ou alguém passou errado para o paciente. E não teve tempo ainda de ajustar, né? Porque a gente não vai querer uma tireotoxicose iatrogênica. Uhum. Então, vamos lá. A crise tireotóxica, minha gente, ela é o estado mais exacerbado que a gente pode ter do hipertireoidismo, tá certo? Então, ela vai cursar. Eita, travou um pouco. Voltei. Agora. Ela pode cursar com todo o aumento do metabolismo que a gente vê nos hormônios no hipertireoidismo, só que de forma ainda mais exacerbada. Então, é o grau máximo de hipertireoidismo que a gente pode ter, diríamos assim, tá certo? Ela, graças a Deus, é uma condição rara. A gente não vê com tanta frequência. Há uma incidência em torno de 5 para cada 100 mil casos, tá certo? De internações por hipertireoidismo, correspondendo a 1 a 2% disso. E tem uma mortalidade muito alta. Dependendo da referência que a gente olha, ela pode chegar a 10 até 25% de taxa de mortalidade, mesmo com o avanço da medicina, mesmo com esse paciente internado e com todo o aparato. Por isso que é importante a gente ter um reconhecimento rápido e uma instituição adequada do tratamento, né? Fala um pouquinho para a gente, George, das etiologias da crise tireotóxica. Antes de chegar um pouco na etiologia, só resumindo, né? É isso aí, a gente tem o hipertireoidismo, a glândula funcionando demais, a tireotoxicose, hormônio demais, e tem um outro nome que a gente fala também, que é tempestade tireoidiana, e isso que a Aline falou, a crise, né? A crise tireotóxica. Então, assim, a gente tem a hiperfunção, a tireotoxicose e o extremo disso, a crise tireotóxica ou tempestade tireoidiana. É raro e, por sorte, está com incidência diminuindo ao longo dos anos, né? A gente consegue diagnosticar mais precocemente, é mais fácil, mais acessível exames, então a gente consegue diagnosticar previamente problemas que podem levar a uma crise tireotóxica, né? E quais são esses problemas? As causas, né? Assim, são as causas de hipertireoidismo em geral. Qualquer causa de hipertireoidismo ela pode evoluir com a crise tireotóxica, uma tempestade tireoidiana. E aí a gente tem aquelas duas causas mais clássicas, né? A primeira delas é a doença de Graves, uma doença autoimune. A pessoa começa a criar um autoanticorpo que chega lá na tireoide e faz ela funcionar sem parar, né? Mais comum em pessoas mais jovens e pessoas mais idosas também, acontece, é frequente, mas também começa a aparecer com mais frequência os nódulos tireoidianos hiperfuncionantes, que pode ser único, pode ser múltiplo. O único a gente chama numa doença de Plummer e o múltiplo, doença multinodular tóxica, né? Agora tem várias outras coisas que podem dar uma tireotoxicose e uma crise, né? Uma tireoidite, o uso factício, como o Rubens mesmo falou, estruma ovário, assim, tumores que produzem hormônios tireoidianos. Aí é bem raro, mas pode acontecer também. Mais alguma coisa? E uma outra etiologia mais rara ainda do que essa seria quando tem um adenoma hipofisário produtor de TSH, que se chama tireotropinoma.
E aí ele é uma causa de um hipertireoidismo endógeno, mas é um tumor extremamente raro e é mais raro ainda que ele dê crise tireotóxica, decorrente da presença desse tumor, tá certo? Na maioria das vezes, a gente vai ver paciente que já tinha hipertireoidismo, mas que estava com um tratamento inadequado, exatamente como o Luciano acabou de colocar aqui. Parar de tomar o remédio pode levar à crise tireotóxica? Pode, porque é uma interrupção súbita do tratamento e aí ocorre um aumento brusco dos hormônios tireoidianos. Então, isso pode precipitar, sim, tempestade tireoidiana ou crise tireotóxica, né, que são os dois nomes que a gente mais utiliza. Às vezes, também pode ser um paciente que não tinha diagnóstico prévio de hipertireoidismo e pode abrir um quadro fazendo, sim, uma tempestade tireoidiana. Mas, na maioria das vezes, vai ser um paciente que já tinha um diagnóstico prévio e foi submetido, foi exposto, na verdade, a um fator precipitante. E aí esse fator precipitante é que pode cursar com aumento de hormônios tireoidianos, elevação de citocinas e de todo o quadro inflamatório que leva. Os fatores desencadeantes mais comuns, né, o primeiro já foi falado, um dos primeiros, que seria a suspensão do remédio, tá certo? Interrupção inadequada do tratamento. Outro fator precipitante muito comum é a infecção. E a infecção de qualquer tipo, podendo inclusive levar a sepse, vias aéreas superiores, inferiores, infecção urinária. Isso tudo pode precipitar a tempestade tireoidiana. Causas fisiológicas, às vezes, inclusive, como gestação, parto. Pode ocorrer também quando tem uma cirurgia, seja de tireoide ou não, indução anestésica, né, George? Tem uma série de outros fatores precipitantes mais. Perfeito. O uso de iodo em qualquer forma, né? Contraste iodado, uso de medicamentos que contêm iodo, seja similar a miodarone, por exemplo, pode levar também a uma crise. Isso. Aí eu acho que eu tenho uma dúvida em relação exatamente ao uso desses contrastes no paciente, por exemplo, com doença de Graves. Se existe algum cuidado especial no caso de surgir a necessidade de fazer um estudo com contraste iodado. Para dar o diagnóstico de doença de Graves, não. Quando o Não paciente... necessariamente. Assim, um paciente portador de doença de Graves que vai precisar fazer um estudo com contraste iodado para um exame iodado. Veja, a grande questão é que ele tem que estar em uso de tratamento, né? Se ele tiver com droga antitireoidiana, a tireoide dele vai estar bloqueada. Ela não vai absorver esse iodo para usar como substrato para a produção de hormônio tireoidiano, tá certo? O grande perigo é quando esse paciente não está em uso de tratamento. Porque se ele for exposto a iodo de forma excessiva, inclusive como já estava comentando, que pode ser para um fim terapêutico, né, como o iodo para a doença de Graves, aí esse iodo pode ser usado como substrato para a produção de hormônio tireoidiano, sim. Como é possível identificar a crise tireotóxica quando o paciente não relata a história de hipertireoidismo, considerando que é emergência? Excelente pergunta. A gente vai ter que ir atrás dos critérios clínicos do paciente. Procurar com os familiares história, ir atrás de bócio, oftalmopatia, qualquer achado no exame físico que faça a gente pensar que esse paciente pode ter uma história de hipertireoidismo. É exatamente o X da questão, é exatamente nossa função. A gente tem que desconfiar. O paciente não vai chegar, boa parte das vezes, dizendo eu já tenho hipertireoidismo, assim. Vários já vão chegar no médico, ter descoberto o hipertireoidismo e vão falar lá. Mas pode ser que eles não cheguem falando, cheguem rebaixados, talvez eles nem saibam. E aí é a questão da nossa sacada, saber, estudar, conhecer quais são os sinais, sintomas e tentar ver se com eles se encaixa um diagnóstico de crise tireotóxica. E a gente vai ver que é isso, é a anamnese. Então, vamos continuar lá nossos fatores precipitantes ainda, né? Então, assim, a gente também tem que lembrar que qualquer outra doença aguda, a gente falou muito de infecção, mas qualquer outra doença aguda, por exemplo, nosso paciente pode infartar, pode ter um AVC, pode ter alguma outra doença e levar, por exemplo, a uma hiperglicemia, desenvolvendo cetoacidose diabética. Então, tudo isso também pode ser fator precipitante e deve ser rastreado, deve ser identificado, porque isso também vai ser importante a gente tratar esse fator desencadeante associado ao tratamento da crise tireotóxica, né?
Então, Vocês vamos têm lá. alguma Se a gente... dúvida? Pronto, Eu eu fui... fiquei com dúvida em relação Pode uma perguntar. curiosidade, na verdade, em relação a essas Aham. infecções. Se vocês viram recentemente alguma literatura, caso de Clisteria autóxica tendo sido induzido por infecção pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. Bem, de crise não. De tireoidite, sim. Mas chegando Isso. a causar crise, não cheguei a ver, não. Na maioria das vezes fazendo uma tireoidite subaguda. Uhum. Gente, eu tenho uma dúvida. No caso, o diagnóstico diferencial, assim, interfere dependendo do desencadeante, porque infecção pode mascarar, pode dar alguma coisa, isso interfere, tem casos que fica mais complicado. Como é que a gente faz? Vamos primeiro falar do quadro clínico e do diagnóstico da tempestade tireoidiana, e aí a gente fala do diagnóstico diferencial, tá certo? Uhum. Então, assim, o quadro clínico, como o George falou, às vezes o paciente não vai chegar dizendo que tem hipertireoidismo. Então, a gente tem que ir atrás de todas aquelas manifestações de hipermetabolismo. Então, assim, uma coisa que é muito característica é que tem uma desregulação do centro termorregulatório. Então, o paciente vai fazer temperaturas muito elevadas, febre muito alta, facilmente chegando a 40 graus, entendeu? Então, isso é um ponto bem importante que a gente vai avaliar. É um paciente febril, sudoreico, associado a outras manifestações, né, George? É, principalmente focar que ele vai ter alteração no nível de consciência, ele possivelmente vai ter alteração no nível de consciência, convulsão, psicose, coma e hipertermia, né? Isso daí é batata de acontecer. Mas pode ter várias outras coisas relacionadas ao hipertireoidismo mesmo, né? Pode ter Isso. taquicardia, sudorese, palpitação, intolerância ao calor, vários sintomas que vocês já devem ter estudado, né? Querem citar alguma coisa também de quadro clínico? A pressão tem uma diferença, né? Que a sistólica aumenta bem muito com relação à diastólica. Isso. O Perfeito. hipertireoidismo, né, ele se caracteriza muito por cursar com hipertensão sistólica. Então, a pressão sistólica sobe muito e a diastólica acaba não subindo tanto. Na maioria das vezes, ela é até um pouco mais baixa. Então, isso causa uma diferença entre esses valores, né? A gente chama isso de pressão de pulso. Um delta de pressão de pulso muito elevado. E aí, as manifestações cardiovasculares são muito importantes. Então, assim, como o George falou, muitas vezes o paciente pode ter taquicardia, só que taquicardia, ela pode ficar, taquicardia sinusal, ela pode evoluir para uma arritmia. Então, assim, é muito comum também ter fibrilação atrial associada. Pode ter também insuficiência cardíaca congestiva, que recebe uma particularidade no hipertireoidismo, né, que é uma insuficiência cardíaca com um alto débito. Às vezes a gente está muito acostumado, quando começa a frequentar a emergência, a ver paciente com baixo débito, né? Mas a insuficiência cardíaca, ela leva a insuficiência cardíaca do hipertireoidismo, ela tem essa particularidade de ter um alto débito. E também tem manifestações de trato gastrointestinal, né? Foi falado aqui, icterícia, isso. Pode ter desde diarreia, um quadro de diarreia aquosa, com um estímulo exacerbado do trato gastrointestinal, piorando inclusive a desidratação do paciente, né? E a icterícia acaba assumindo um marcador prognóstico de um desfecho negativo para o nosso paciente. Então, também é importante a gente ir atrás disso. Sem contar também as alterações no sistema nervoso central, né, George? E aí, lembrar, o quadro clínico, ele é assim, de um hipertireoidismo na maioria dos pacientes, mas em paciente idoso, ele pode se apresentar de uma forma diferente. Ser mais rebaixamento do nível de consciência. Chega um idoso mais rebaixado que não tem tanto sinal, sintoma, para você pensar nisso, mas aí você fica de olho na frequência cardíaca. Ter um paciente sem taquicardia numa crise, uma tempestade tireoidiana é muito difícil. Isso. E aí, assim, foi falado agora há pouco, também apareceu aqui nas mensagens, do score de Busch-Ortowski. O que é que acontece? Quando a gente está diante de um paciente na emergência, naquele tumulto todinho, um paciente que está ali febril, sudoreico, com todos esses sintomas, nem sempre a gente vai ter a função tireoidiana já pronta.
A gente também não deve esperar tanto por um laboratório. Se a gente está desconfiando que pode ter, fez ali seu exame físico, o paciente tem bócio, tem oftalmopatia, tem achados na história clínica que faça você pensar em hipertireoidismo, a gente tem um score que ele ajuda a guiar um pouco mais isso, porque ele vai avaliar alguns pontos, como a presença de febre, né, com hipertermia, vai avaliar presença de taquicardia, a presença de fibrilação atrial, intolerâncias do sistema trato gastrointestinal, a presença de diarreia, icterícia, inclusive. E aí, eu não vou lembrar exatamente os pontos de cabeça agora, mas cada aspecto desse, ele tem uma pontuação específica. E aí, no final, a gente faz o somatório e esse score nos ajuda bastante quando a gente está com a suspeita de um paciente dessa forma, né, George? Exato. Eu vou comentar, mas também tem uma pergunta aqui, que foi da Miranda, se havia alteração no peso. Bem, a alteração no peso em um paciente com hipertireoidismo, ele vai relatar a perda de peso progressivamente, não na crise, não que ele perdeu peso nos últimos 2 dias, né? Ele vai dizer que vem perdendo peso há semanas, há meses, e agora exacerbou, né? E quanto ao quadro clínico, assim, também resgatando um pouco a pergunta anterior, como é que a gente vai descobrir uma crise tireoidiana sem exames, né? Aqui entra a sacada do quadro clínico, a gente também tem que ficar de olho, vocês da Liga, excelente, já estudando desde cedo, vão ter um olhar já diferenciado, hein? Se ligar, o paciente está com taquicardia, febre, rebaixado, tem uma exoftalmia, tem um bócio, pode ter um edema pré-tibial, né? E aí você se ligar, isso pode ser uma crise, ou então não, nem tem um sinal clínico assim, mas você suspeita, aí já vai atrás da tabela, ela vai lhe ajudar bastante. Você pesquisa lá no Google na hora, não dá para decorar, são muitos critérios, já dá uma pesquisada lá no Google, Goswatowski, ou então, se você botar já tabela para tempestade tireoidiana, tabela para crise tireotóxica, vai aparecer. E aí você segue lá a tabela que vai lhe dar uma probabilidade alta, média ou baixa de ser uma crise. Vai ajudar bastante. Quando o somatório desses pontos ele dá maior ou igual a 45, é altamente sugestivo de que realmente a gente esteja diante de uma crise tireotóxica. Por outro lado, quando ele dá menor que 25, a gente já tem que ir atrás de outros diagnósticos diferenciais, tá certo? Pensar mais que isso pode ser um quadro séptico, ir atrás de um foco infeccioso ou de alguma outra condição aguda. E aí, a gente tem, lembrar que a gente está no hospital, né? Então, nosso paciente chegou na emergência, a gente vai pedir exame, mas se a gente está desconfiando, minha gente, a gente não pode esperar esses exames chegarem. Ah, mas a função tireoidiana não chegou, e se for outra coisa? A gente trata, a gente já tem uma probabilidade clínica que pode ser, então é uma condição fatal. E tempo, a gente precisa correr atrás para poder salvar nosso paciente. Então, desconfiou que começa o tratamento, começa as medidas de suporte. Quando o exame sair, ele vai ajudar também. Mas a gente não deve atrasar o início do tratamento se a gente está desconfiando que pode ser, para a gente ficar aguardando o exame laboratorial, tá certo? Então, a gente tem acesso, a gente tem que pedir TSH, T4 livre, T3 livre. Se tiver TRAB associado, ajuda muito, né, para definir a etiologia do Graves. E a gente também tem que pedir tudo que a gente falou. Se a gente está desconfiando que pode ser infecção, fator precipitante, vamos atrás de um rastreio infeccioso. Se pode ser infarto, se pode ser pancreatite, AVC. Então, a gente vai direcionar a investigação também para o fator precipitante. Mas a gente não pode atrasar o tratamento, tá certo? Eu estou falando isso pela segunda vez, porque realmente é muito importante. E assim, como a Aline falou, o exame é essencial, mas ele não vai definir a conduta inicial. Não vai definir muita coisa inicial, não. A crise tireotóxica é um diagnóstico clínico, não é um diagnóstico laboratorial. Tal exame, tais exames vão definir, é uma crise, não é. Inclusive, a gente não consegue nem diferenciar pelos valores. O paciente pode vir com hipertireoidismo e a gente ter uma crise, né?
Ou pode vir com hipertireoidismo e não ter crise, ter uma infecção, uma pneumonia, alguma outra coisa, né? Chegou o paciente, a gente vai pedir um rastreio da emergência, né? Um hemograma, função renal, função hepática, função tireoidiana e rastreio de infecção. Suspeitado de uma pneumonia, um raio-x, suspeitado de infecção urinária, um sumário de urina, fazer o rastreio geral da emergência, né? Isso. Lembrar que se a gente tiver disponibilidade, o ideal é que o tratamento desse paciente seja feito em ambiente de terapia intensiva. Ele é um paciente grave, ele é um paciente instável, então se a gente tiver acesso, o ideal seria UTI, tá, para esse paciente. Então a gente vai ter um tratamento multimodal. Ele vai envolver medidas de suporte, então a gente precisa de reposição volêmica, às vezes pode ser que precise de droga vasoativa. Meu paciente, ele pode ter uma demanda maior de oxigênio, ele pode precisar de oxigênio suplementar, pode inclusive às vezes precisar de ventilação mecânica. Então é muito importante que a gente tenha esse tratamento de suporte associado, tratamento do fator precipitante, que levou o nosso paciente à crise tireotóxica, e o tratamento próprio da crise tireotóxica, tá certo? A gente vai começar esse tratamento de mais de uma forma. A primeira delas seria bloquear a síntese de hormônios antitireoidianos, que a gente vai usar as drogas antitireoidianas. Nós temos duas disponíveis, metimazol e propiltiuracil. Como é que eu escolho entre elas? Se eu tiver as duas, eu vou tentar priorizar o propiltiuracil, porque os dois agem como antitireoidianos de síntese. Mas o propiltiuracil, ele também age inibindo a conversão periférica do T4 em T3. E o T3 é o hormônio biologicamente ativo que vai fazer mais ações ainda, piorando o quadro da tempestade tireoidiana do nosso paciente. Tem até um mnemônicozinho que o Luciano fala, né? Propiltiuracil é a PTU. PT, em que momento a gente usa mais o propiltiuracil, né? O PT de primeiro trimestre na gestação e o de urgência, PTU. Isso. Aí o propiltiuracil, ele tem comprimido de 100 miligramas, então a gente precisa fazer uma dose de ataque. Então a gente vai fazer de 5 a 10 comprimidos, tá? Se nosso paciente tiver via oral pérvia, vai ser via oral. Se ele não tiver, se ele tiver entubado, se ele tiver instável, aí vai ter que ser feito por sonda nasoenteral. A gente não tem esses medicamentos preparados para formulação parenteral, tá certo? E depois disso a gente vai deixar uma dose de manutenção, que seria de 200, 250 miligramas, depende da referência, mais ou menos a cada 6 horas, tá certo? E temos também o metimazol. O metimazol tem comprimido de 5 e de 10 miligramas. Também vai ser feita a dose de ataque, que pode ser de 50 miligramas até doses mais altas. E depois disso a gente também vai deixar uma dose de manutenção, de 20 miligramas de 6 em 6 horas. Isso. Pronto, até aqui está todo mundo pegando, né? Chegou o paciente, você achou que tinha uma crise, uma tempestade, foi atrás de sinal clínico, sintoma, usou a escala, usou a tabela, né? Achou que é mesmo, vamos lá. Primeiro, pedir vaga em UTI, fazer suporte clínico. Suporte clínico, aí como a Aline falou, hidratação, antitérmico, hidratação via aérea, tudo mais, controle da função da produção tireoidiana, e aí vai ser com o próprio tiracil ou metimazol, mas tem outra classe também que inibe a secreção da tireoide, né? E aí a gente tem o quê? Quer falar, Aline? Então vamos lá. Assim, continuando ainda na escala do nosso tratamento, acho que a gente tem também, é sempre importante lembrar disso, a gente precisa controlar a hipertermia do nosso paciente, né? Ele está febril na nossa frente. Então a gente deve dar prioridade a drogas como paracetamol, tá certo? Vamos lembrar disso, a gente tem que anotar isso. Tá proscrito fazer AS para esse paciente, tá certo, gente? Proscrito. Por quê? Porque o AS, todos os salicilatos, na verdade, eles competem com a proteína ligadora, que se chama TBG. E aí ele desloca o hormônio ligado, tornando esse hormônio livre, para que ele se ligue na TBG. Então, se a gente usar AS, que é um anti-inflamatório, tem gente que usa para controle de febre, a gente pode piorar o hipertireoidismo do nosso paciente, porque a gente vai aumentar ainda mais os hormônios tireoidianos livres, tá certo? Então, se cair na prova de vocês, qual é o remédio que eu não posso usar? Ninguém pode esquecer, viu, minha gente?
A gente já nem usa muito AS, né? Então, pelo amor de Deus, não é a hora de passar AS para febre, né? Isso, exatamente. E aí a gente também tem que agir a nível periférico, porque os hormônios tireoidianos que já foram produzidos, a droga antitireoidiana ela vai bloquear a síntese daquele momento em diante, tá certo? Então, o que já está produzido, ele vai cair na circulação. Então, ele vai ser convertido de T4 a T3. Então, a gente precisa bloquear essa conversão, tá certo? E para isso, a gente pode usar corticoide, pode usar beta-bloqueador também. E aí, corticoide, a gente pode usar hidrocortisona, a gente vai dar prioridade a corticoide venoso. Então, nesse contexto, a gente tem hidrocortisona, tem dexametasona, tá certo? E também tem beta-bloqueador, que além de fazer esse controle da conversão periférica, ele vai agir controlando os sintomas do hipertireoidismo do nosso paciente, principalmente os sintomas cardiovasculares. Então, ele vai controlar a frequência cardíaca, vai ajudar no tratamento da hipertensão sistólica, pode controlar também, ajudar no controle da insuficiência cardíaca de alto débito, além da ação adicional do bloqueio da conversão de T4 para T3. Isso. Perfeito. E tem mais uma coisinha que a gente pode fazer também, né, Jorge? Isso. Na prática, na emergência, se você tiver numa UPA, tal, na emergência talvez não tenha propiltiracil ou metimazol. Você, suspeitando, vai ter que dar um jeito de tentar arranjar, enquanto não chega isso. A gente tem sim um beta-bloqueador, tem corticoide. Isso aí a gente pode começar a fazer. Só que tem uma outra coisa que a gente pode tentar fazer também. Ela vai inibir a síntese e a liberação do hormônio, mas não pode ser feito antes do propiltiracil e do metimazol, né? Alguém e aí sabe o que é? É isso. Já. Dei a resposta, né? Esse aí não ficou combinado. Mas você já tinha ouvido falar? Já. Conta pra gente, vocês não acharam estranho não fazer iodo para tratar a crise tireoidiana? É meio paradoxal, né? Assim, exatamente o substrato da molécula que está fazendo tanto mal, que está fazendo exatamente a crise, né? O iodo, ele pode tanto agir aumentando a síntese quanto diminuindo a síntese, né? Dependendo da quantidade e em que momento você dá. Por isso você só pode dar depois de 1 a 2 horas, pelo menos, de ter dado propiltiracil ou metimazol. Que aí ele vai agir na função de diminuir a síntese. Isso, porque a tireoide já vai estar bloqueada, né, pela droga. Então ela não vai usar aquele iodo como substrato. Então é sempre importante, você vai lá pegar a prescrição, vai checar, vai ver se realmente o paciente já fez, para não ter perigo de você dar o iodo para esse paciente e isso ser usado para piorar a crise tireotóxica, né? Aí quando a gente fala iodo, tem tanto o Lugol como tem a solução saturada de iodeto de potássio, que são 5 gotinhas, o paciente engole. Agora, esse iodo que a gente faz na crise tireotóxica, ele é o iodo assim que ele é oral ou é aquele iodo radioativo? Porque tem aquela iodoterapia também, como que é? Isso, o radiodo, aí é o iodo radioativo que a gente usa para tratamento da doença de Graves, realizado no serviço de medicina nuclear, tá certo? Que pode ser líquido, que pode ser em cápsula. Dependendo, inclusive, da dose, o paciente precisa ficar em isolamento, doses mais altas para câncer de tireoide, tá certo? Quando é uma dose menor, ele pode fazer ambulatorial e voltar para casa, fazer isolamento em casa. Esse iodo que a gente está falando é Lugol, tá certo? A gente manda fazer e é uma solução super saturada de iodo. Então, são as gotinhas que o paciente toma, engole. Na literatura, tem também relatado que pode ser feito contraste iodado, sabe? Se você não tiver disponível nada e tiver num centro que tenha tomografia iodo, você pode ir lá tentar discutir com o radiologista a possibilidade de pegar um pouco do contraste iodado. Vai ser uma dose maior do que o utilizado para uma tomografia, mas pode. Isso, mas sempre lembrando, tem que estar bloqueado, tem que ter feito droga antitireoidiana antes, tá certo? Uma droga que não precisaria ter feito droga antitireoidiana, que não é comumente usada, até porque o bloqueio dela é muito ínfimo em relação a essas outras propostas que a gente falou, seria lítio.
que pode ser usado quando o paciente tem, por exemplo, alguma contraindicação à droga antitireoidiana, tá certo? Que seria a granulocitose, uma hepatite fulminante, ou ele fez um efeito adverso decorrente dessas drogas e a gente não pode mais usar. Então, aí a gente tem o acesso do lítio, mas na prática a gente basicamente não se usa. E nesse caso a gente não precisaria esperar o bloqueio da droga, porque ele não atua como substrato como o iodo, entendeu? Então ele teria uma função diferente e a gente não precisaria desse tempo de intervalo entre os medicamentos. A diferença do remédio para o veneno é a dose, exatamente. E aí, minha gente, alguém sabe que tem mais alguma pergunta de crise tireotóxica, tempestade tireoidiana? Pronto. Eu tenho uma dúvida em relação a essa agitação que o paciente pode ter, que ele pode chegar no serviço. Há indicação de algum momento, durante o atendimento, fazer um neuroléfico, alguma sedação, ou coisa do tipo, para controlar esses sintomas neurológicos do paciente, ou o próprio tratamento de base com essas medicações aí já dariam conta? Excelente pergunta. Veja só. Quando a gente vai olhar, nem guideline ele coloca a recomendação de a gente tratar a agitação do paciente, não, tá certo? A maioria dos guidelines, eles colocam esse tratamento que a gente trouxe aqui para vocês, tratar o fator precipitante e tratar a hiperprodução da tireoide. A gente não pode esquecer que esse paciente ele é muito instável. Do mesmo jeito que ele está agitado, essa agitação dele pode evoluir com convulsão, com rebaixamento de nível de consciência. Então, o tratamento de base é o tratamento, esse que a gente falou. E aí, a gente vai acompanhando o nosso paciente e vai vendo, inclusive, porque se a gente fizer alguma dessas outras medicações, o paciente pode ter um rebaixamento de nível de consciência, pode ter alguma coisa e isso piorar. Então, o tratamento é da doença de base, sim. E aí a gente fica também um pouco numa cilada. Quando a gente começa o tratamento perfeito, seguindo todo passo a passo. O paciente ele não vai ter uma melhora do quadro clínico, dos sintomas tão rápido, do dia para a noite. Você pode até ter uma resposta mais rápida do T4 livre e circulante, mas TSH, isso aí você nem vai se preocupar em ficar monitorizando no começo, e do quadro clínico também. Pode demorar alguns dias para ele voltar à normalidade, né? E aí, mais alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. George mencionou aí aquele mnemônico do PTU para primeiro trimestre da gestação, que até a gestação é um dos fatores desencadeantes, né? Mas aí a gente usa o próprio pirocil porque ele seria melhor, tem alguma especificidade, ou porque o outro, ele é teratógeno? Qual seria o motivo? Então, aí a gente não está mais na parte da crise tireotóxica ou tempestade tireoidiana. A gente fala do PTU só pelo hipertireoidismo mesmo na gestação. O hipertireoidismo na gestação, no primeiro trimestre, a gente dá preferência ao PTU mesmo. Tanto ele quanto o Tapazol tem relatos, sim, de teratogenicidade, mas com o PTU ele é mais estudado e relatos de menos casos. A gente dá preferência. Isso. E no caso da tempestade tireoidiana, a gente dá preferência porque ele também tem ação naquela conversão periférica do T4 para T3. Enquanto o metimazol só vai agir como um antitireoidiano de síntese, né? Então a gente junta um medicamento que pode fazer duas coisas. E aí, por isso, ele entra como prioridade para tempestade tireoidiana. Pronto, perfeito. Sim. Outras duas coisas ainda sobre exames laboratoriais. Vocês acham que seria importante fazer uma cintilografia para esse paciente? É necessário a gente fazer uma ultrassom da tireoide? Acho que não. Exatamente. Na emergência, a gente não precisa se preocupar com isso. Ultrassom da tireoide, se for factível, é o radiologista que venha com a máquina, pode fazer. Tem informações importantes, um exame fácil, rápido, né? A gente vê se a tireoide está aumentada, se tem alto fluxo, se tem nódulo. Pode ajudar em alguma forma, se não for mudar a conduta. Cintilografia, não. Não é hora para isso, não. Não tem nem como. E sem contar que o diagnóstico é clínico, né? O exame é complementar, então não vai entrar como prioridade.
E aí, minha gente, podemos ir para coma mixedematoso? Tá todo mundo. Como é que vocês estão aí de disposição? Podemos seguir. Podemos seguir. Então vamos lá. Vamos embora. Quer começar? Não, pode ir começando. Vou tomar uma água aqui. Falei muito já. Tá. Vamos embora. Vamos começar também sobre definição, né? Qual a definição do estado mixedematoso? Não sei se vocês já estudaram como o nome estado mixedematoso ou coma mixedematoso. Na minha época da faculdade, a gente via era coma mixedematoso mesmo, mas hoje em dia a gente usa o termo estado, porque nem todo mundo vai estar em coma, né? Então, estado mixedematoso é uma condição de um paciente que já tem um hipotireoidismo e aí está numa condição mais grave, potencialmente fatal. A gente tem um hipotireoidismo de longa data que tem alguma ruptura dos processos adaptativos. No hipotireoidismo franco, a gente tem algumas adaptações no corpo, né? Tem vasoconstricção periférica, tem depressão de volume, tem diminuição do débito cardíaco. O corpo ele vai se adaptando a como a função tireoidiana está daquela forma errada, mas está lá, né? Então, quando há alguma ruptura desse processo, a gente desencadeia um estado mixedematoso. Geralmente, relacionado a uma hipotermia junto aí, né? Chegou uma pergunta aqui. Coma mixedematoso tem que ter coma? Não. Inclusive, assim, isso é um dos motivos de tá trocando-se o nome ainda para estado mixedematoso, né? Porque vai ter alteração neurológica, isso é um ponto importante, mas não necessariamente coma. Pode variar de sonolência, convulsão, torpor, até chegar em coma, mas nem todo mundo tem coma, não. Não é obrigatório. E aí é uma situação mais grave, que tem essa disruptura do processo adaptativo e que pode ser potencialmente letal. E na letalidade, assim, até cerca de 15% ou mais, relacionado muito ao atraso no diagnóstico. Pior o prognóstico é o atraso no diagnóstico. O paciente vem com hipotireoidismo, o pessoal acha que é só um hipotireoidismo normal e está mais sonolento, não dá tanto valor à alteração neurológica e deixa passar. Só vem tratar depois, né? Também é uma condição rara, né? Também é uma outra condição rara. É mais raro aqui, em geral é mais raro do que a crise tirotóxica. E aqui, em especial, é mais raro também. Como eu falei, tem muita relação com hipotermia e aqui não tem hipotermia pra gente não, né? Outras coisas podem desencadear, claro, mas assim, aqui em Pernambuco, em Recife, né, região nordeste, a gente não tem temperatura tão baixa assim para ajudar a desencadear uma crise. Mas do mesmo jeito que a gente teve para a crise tireotóxica, infecção, doenças agudas, isso tudo também pode acontecer para desencadear eu vou trocar o nome para o estado mixedematoso, tá? Já que a gente já falou que nem todo mundo tem coma. Então, assim, sangramento, trauma, infarto, AVC, na maioria das vezes vai pegar um paciente mais idoso. Então, não é incomum que ele já tenha algumas outras doenças e tenha um fator desse precipitante. E aí, na vigência de um fator precipitante, ele pode ter sim um agravamento do hipotireoidismo, levando ao estado mais grave, né? E do mesmo jeito, má adesão ao tratamento. Paciente que não usa adequadamente, que tem um hipotireoidismo maltratado. Às vezes o paciente jura para você, a gente pega isso no consultório, o paciente jura para você que está tomando tudo direitinho, quando você pede TSH está lá em cima nas alturas. Então, um idoso que já pode ser vulnerável, quando é exposto a um fator precipitante, pode sim desencadear como mixedematoso, e tem inclusive relatos na literatura que essa incidência é maior nos meses de inverno, decorrente da hipotermia, em países de região norte, onde tem, assim, não, hemisfério norte, né, onde tem inverno mais rigoroso. Isso. Então, vamos lá para o quadro clínico do nosso paciente. O paciente chegou para vocês, como é que vocês vão desconfiar que ele pode estar passando por um estado mixedematoso? Paciente mais sonolento, né, como dizer, é aquela clínica eu imagino como sendo uma clínica do hipotireoidismo, só que mais pronunciada, né?
o paciente teria aquela hipertensão divergente, né? Com a diastólica maior, é isso? Isso. A pressão diastólica fica maior. Justamente aquilo que eu tinha falado no começo, da vasoconstricção periférica, da hipertensão diastólica. Uhum. Seguindo esse raciocínio de Rubens, eu acho que como um dos principais sintomas da crise tireotóxica é a taquicardia, acredito que no coma mixedematoso, no estado mixedematoso, seja a bradicardia. Isso, exatamente. A gente pode ter aquele quadro, como vocês falaram, bem florido de um hipotireoidismo. Eu lembro no Hospital das Clínicas que às vezes a gente via, ainda vejo, claro, mas lá com mais frequência, eu lembro muito do Dr. Eric falava, tem um paciente lá fora com TSH maior que 100. Tem que me apontar qual é. A gente ia lá e apontava esse mesmo quadro. O paciente é demasiado, fala arrastada, devagar. De longe você já vê, né? Pode ser. Esse é um paciente com mais chance de ter uma crise. Não está no estado sedematoso. Mas pode ser um paciente mais rígido, e aí é bradicardia, hipotermia, atonia de bexiga, delírio, alteração do estado de consciência, né? Isso. Às vezes você pode receber esse paciente por derrame cavitário para investigar a CID, para investigar derrame pericárdico, derrame pleural, tá certo? E a gente sempre tem que diferenciar que isso pode ser uma das manifestações também, tá? Aí, assim, nem sempre o paciente vai chegar consciente e orientado, ele pode estar muito sonolento, ele pode estar muito bradicárdico, muito letárgico, então a gente tem que ir atrás também de exame físico. Procurar cicatriz, olhar a cervical do paciente, ir atrás de bócio, ir atrás de cicatriz aqui em topografia de tireoide, sugerindo que ele possa ter feito uma tireoidectomia prévia, ir atrás de medicamento que ele está usando, para ver se não tem alguma coisa que possa precipitar, tá certo? Neuroléptico, benzodiazepínico, tudo isso a gente tem que perguntar para os familiares do paciente. Uhum. E aí você chegou lá ao paciente. Você acha que ele pode ter um hipotireoidismo, você vê que ele está ali numa hipotermia ou beirando isso, tem alteração no nível de consciência, eita, será que é? E aí a gente também tem escala para isso. Não é tão validada como na situação do hipertireoidismo, da crise tireotóxica, mas até tem também, do Popeviniuk. Se você botar no Google também vai aparecer, ou o nome ou então pesquisa, sempre vai aparecer. Escala para estado mixedematoso, ou nesse ponto pode botar como mixedematoso para ver se aparece. É o mesmo raciocínio, é uma tabela, uma escala de pontuação que dá uma probabilidade de ser ou não um estado mixedematoso. E aí vai levar aqueles pontos que a gente já está reforçando aqui, né? A hipotermia, alteração no nível de consciência e um possível fator precipitante. E a escala também vê outros pontos de disfunção cardíaca, de disfunção gastrointestinal. Então você vai lá, vai preenchendo, vai vendo os pontos e no final vê se tem uma alta probabilidade, média ou baixa de ser sim um estado. Isso. E aí do mesmo jeito, né? Esse paciente também tem que estar no ambiente hospitalar, preferencialmente no ambiente de UTI. A gente pensou, não vai esperar exame. Vai pedir, lógico, mas já vai instituir o tratamento. Lembrando que a gente está diante de emergências, né? São condições potencialmente fatais. Então a gente não deve atrasar nosso diagnóstico, né? Mas a gente vai pedir exame, então no hemograma esse paciente pode ter anemia, geralmente de doença crônica. A gente vai precisar de uma função renal, de uma função hepática. Cortisol é muito importante nesse caso. Alguém sabe por quê? Conta pra gente, Jorge. Então, a gente pode ter associação demais de uma doença endócrina, né? Então a gente pode ter uma disfunção da linha tireoidiana e pode ter uma disfunção também do eixo corticotrófico, né? Então a gente pode ter um hipocortisolismo verdadeiro, mas a gente também pode ter o seguinte, em um estado de hipotireoidismo, a gente tem um hipocortisolismo relativo.
a gente tem diminuição da função da glândula, ela produz um pouco menos de cortisol, se adaptando ao estado de um hipotireoidismo. E aí, na hora de tratar, se a gente tratar, começar a repor, dar hormônio tireoidiano, voltar a uma função celular com um tireoide normal, mas com baixo cortisol, aí a gente pode ter uma bronca. A gente vai ter uma necessidade aumentada das células, dos órgãos, e não vai ter o cortisol para suprir isso. A gente pode ter uma hipotensão, um choque aí. Vocês entenderam? É como se fosse assim, o cortisol, a gente está a baixa voltagem por causa do comando edematoso. Aí o cortisol também baixa um pouquinho, porque se o indivíduo não está precisando de tanto, ele não precisa manter um cortisol tão alto. Só que quando a gente começa a repor hormônio tireoidiano, a gente vai restaurar o eutireoidismo o mais rápido possível. Então, a gente vai dar hormônio tireoidiano e vai aumentar batimento cardíaco, função intestinal, atividade neurológica, tudo. Todo o corpo vai voltar a funcionar normal. E aí, aquele cortisol que era suficiente para me manter no estado hipoativo não vai mais ser suficiente para normalizar agora as minhas funções. Então, isso pode precipitar uma insuficiência adrenal. Por isso que a gente sempre precisa dar corticoide associado para esse paciente, tá certo? E aí a gente vai ter que tratar nosso paciente, né? Do mesmo jeito, medida de suporte, droga vasoativa, reposição volêmica, ventilação mecânica, se for o caso, né? Medida de suporte em UTI, mesma coisa. Paciente suspeitou, tem alta probabilidade de pedir vaga de UTI. Não enrolar, não. Pedir vaga de UTI. Deixa eu tentar botar o Rubens aqui de novo. Tá, então, enquanto isso, eu vou falando. Aí, assim, a gente, do mesmo jeito, né? Pediu o exame, não chegou função tireoidiana ainda, mas eu já estou desconfiando que pode ser. Preciso começar o tratamento do meu paciente o mais rápido possível, tá certo? A gente tem que repor levotiroxina, tá? E aí a gente vai fazer dose alta. Infelizmente, não dá para esperar fazer dose baixa e ir ajustando. A gente está dentro de uma condição potencialmente fatal. Então, a gente precisa fazer dose de ataque. No Brasil, a gente não tem levotiroxina venosa, então a gente vai dar prioridade a fazer a forma oral mesmo. Se o paciente não tiver nível de consciência para isso, vai ser feito por sonda nasointeral. Dose alta de ataque, 200, 300, 500 microgramas de levotiroxina, e depois uma dose de manutenção, até a gente poder ajustar ao longo das semanas. Dose alta mesmo, assim. A gente sabe que a levotiroxina interage com várias coisas e se você der por via sonda nasointeral, não vai ter aquela absorção que a gente queria, né? Então, assim, dê dose alta mesmo. O paciente que chega no estado mixedematoso tem edema de alça intestinal também. Não vai ter aquela absorção toda. Pode fazer sem medo a dose de ataque. 300, 500 mesmo. Não tenha medo. Isso. E aí sempre lembrar, né? Associar hidrocortisona, associar algum corticoide venoso, porque a gente pode precipitar uma insuficiência adrenal nesse paciente, ir atrás do fator desencadeante. Então, se for infecção, vamos tratar, se for infarto, o que for. Vamos dar o suporte adequado para o nosso paciente, tá certo? Para aí, quando ele acordar, tiver alta, aí ele vai para o nosso consultório de endocrinologia para fazer o segmento clínico dele. Uma pergunta aí para vocês. Como a gente já falou, né? O paciente ele deve vir com a temperatura mais baixa, até uma hipotermia mais grave pode aparecer, né? Como será que a gente reaquece esses pacientes? Alguma coisa diferente? Eu pensaria assim, seja infusão de cristalose aquecido. Gerais de Poderia aquecimento. ser Então, uma opção. aquecimento passivo, né? Que eles chamam, que deixar, reduzir a perda de calor corporal e deixar o corpo se esquentar sozinho de uma maneira gradual. Perfeito. Os dois aí deram respostas que refletem como é o pensamento geral de profissionais de saúde, que não estudam tanto e acha que aquela gravidade toda a gente tem que reaquecer rápido. Alguns outros não, deixam a temperatura voltar devagarzinho. Se a gente aquecer rápido, a gente pode ter consequências também. Aquecendo muito rápido, dá uma vasodilatação muito rápida, pode entrar num choque também. Então, tem que deixar um tempo. Aqui, como eu falei, né, a gente vive no calor, rapidinho ele vai voltar a uma temperatura normal.
se a gente tirar ele de cima do ar-condicionado, botar uma cobertazinha, já vai ser o suficiente. Depois ele vai voltar na temperatura. É assim que tem que reaquecer. Não Não vamos se usar estresse aqueles muito, aquecedores elétricos, não, tá certo? Nada de cobertor elétrico. Pois pronto, minha gente. Estamos aqui em 1 hora de live. Queria agradecer a presença de vocês. Perguntar se tem alguma dúvida. E para febre na crise tireotóxica, alguma medida preferencial. Priorizar paracetamol, né? E evitar ácido acetil salicílico, né? E ninguém vai mais errar isso em prova nenhuma, né, minha gente? É. E Falando aí, em me prova, contem. sim, falando em prova, eu lembro dessa pergunta numa prova já faz um tempo. Qual medicação que a gente usa, qual classe, né? Que a gente usa nos dois quadros, ou na crise ou no estado mixedematoso. Medicação que serve para os dois. Corticoide. Perfeito. Corticoide. Exatamente. Questão Exato, de prova. parabéns. Tanto para um quanto para o outro. Uhum. Mais E alguma aí, mais dúvida? alguma dúvida? Alguma coisa Comentário? que a gente possa ajudar vocês? Eu tenho uma dúvida. Eu não estou vendo o René. Eu não estou Se conseguindo ele ouvir falando, eu não Rubens. estou Não escutando. sei Acho se o que Rubens está falando. ele falou alguma coisa? Vocês falaram Vocês ao não mesmo estão se tempo, a gente ouvindo? escuta vocês dois. Não, eu acho que eu caí e voltei. Depois que eu voltei, eu não estou vendo, não tô vendo Ele René. está travado Se aqui para tiver mim. Então, pergunta, não sei se Mas estou a falando gente... em cima dele. Tá, fala Rubens primeiro, a gente tá te ouvindo. pronto. As infecções podem precipitar tanto um quanto o outro, né? Aí eu já tinha visto, já tinha lido assim, aquele estado do eutireoideu doente, que é um paciente que quando ele está doente, ele vai falsear lá os exames da tireoide, né? Aqueles do TSH, o T4 livre. Isso tem alguma interferência assim para a gente dar diagnóstico, fazer diagnóstico diferencial de crise tireotóxica ou estado mixedematoso? Como que é que a gente faz? Veja, o eutireoideu doente, muitas vezes a gente vai ter um diagnóstico laboratorial, tá certo? Por isso que às vezes a gente nem recomenda pedir função tireoidiana num paciente internado que recebeu corticoide, droga vasoativa, porque tudo isso pode causar. A síndrome do eutireoideu doente é um estado adaptativo. Você está com a infecção. E aí teu corpo precisa direcionar energia para cuidar da infecção. Então ele meio que baixa os hormônios tireoidianos, você não está precisando de tanto naquela hora para direcionar o tratamento, tá certo? Então vai cair periferia, T3, T4, depois o TSH baixa um pouquinho, do mesmo jeito que quando começa a melhorar da infecção, esse TSH começa a subir, pode chegar até a 20, tá certo? Mas é um estado adaptativo, transitório, num paciente que não tem doença tireoidiana prévia. Já quando a gente tem essas outras emergências que a gente falou, o paciente está na frente da gente com uma exacerbada, tá certo? Então a gente vai priorizar a manifestação clínica. Exatamente. O eutireoideu doente é mais difícil de diferenciar assim pelo laboratório, mas pela clínica é que você vai lidando, né? O paciente chegou com algum outro problema, né? Aí a gente nem deveria estar pedindo exame da função tireoidiana, mas aí se aparecer, pode aparecer um TSH alto, hormônios baixos, T4, T3. E no estado mixedematoso, não. Hipotermia, alteração do nível de consciência, fator precipitante, aí você vai para esse caminho. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Eu já tinha visto aqui quando eu estava estudando para a aula, que alguns autores recomendam o de T3 no tratamento do com mixedematoso. Eu sei que ele é uma medicação que não é disponível assim, em formulação em farmácia e tal, e no hospital. Mas você já viu uma situação onde foi utilizado o tratamento do com mixedematoso T3, ou é realmente o T4 mesmo que a gente acaba usando? Assim, tem estudos sim que avaliam o uso do T3, mas no fim das contas eles não mostram benefício, não mostram uma boa superioridade em relação ao T4, em relação à levotiroxina. Atualmente a gente não tem nenhuma situação em que temos que usar T3. Não, a gente usa levotiroxina mesmo sempre. Isso. Então pronto, minha gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo, tá certo?
dizer que foi ótimo, nós aprendemos bastante com vocês e que nós estamos à disposição para o que precisarem, tá certo? Sigam lá o perfil, deixem comentário, deixem sugestão, que a gente vai adorar atender a todo mundo. Obrigado, foi Doutor ótimo Gris também. entrou. Um beijo, doutor Gris. Foi meu preceptor da residência, um grande médico e um grande incentivador da endocrinologia de Pernambuco e do Brasil todinho. É, Obrigado também, a gente agradece. Adorei participar com você, discussão descontraída. E não conhecia o projeto, né, o Endocrino Reviews, mas gostei muito da proposta. Assim, vocês discutem assuntos que que a gente vê nas provas da faculdade, a gente vê no dia a dia, vê nas provas de residência, né? Vi que vocês trazem isso também. Achei bem legal. Parabéns aí. Que bom. muito Pois boa obrigado. noite, gente. Boa noite, Boa muito noite. obrigado. Tchau, tchau. Adorei a experiência. Espero que Até Tchau. mais.